sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Conversas com Boa Energia, uma parceria entre a Aliança para a Transição Energética e o Next Big Idea. O meu nome é Miguel Magalhães e neste episódio vamos falar de energia solar e de um caso de estudo muito particular que vai ter um impacto significativo no nosso dia-a-dia. Comigo tenho o Pedro Salomé, do Laboratório Internacional de Nanotecnologia, e o César Martins, CEO da empresa portuguesa Chemitec. Olá aos dois, muito bem-vindos. Bom dia. Viva, Miguel. Como disse, a energia solar vai ser um tópico grande da conversa que vamos ter neste episódio, e antes de conhecer em melhor detalhe o que é que as vossas empresas e organizações fazem em particular, queria que me dissessem que se tivessem que escolher um número que mostra a importância do tema que vamos abordar, o que é que cada um de vocês escolheria dar? Posso dar um número clássico que é utilizado sempre nestas situações, que é a energia que a Terra recebe numa hora é suficiente para alimentar o planeta todo num ano inteiro. Portanto, a razão é mais ou menos 10 mil vezes. Recebemos 10 mil vezes mais energia por hora do que o que precisamos atualmente. E mostra, coloca um pouquinho em escala a quantidade de energia que o Sol emite e que a Terra recebe. E tu, César? Do meu lado, é um bocado relacionado com o do Pedro. Foi pena não falarmos antes que ia dizer esse valor, mas passando em 100 minutos para a energia anual, significa que nós apenas usamos 8 minutos de sol de um ano inteiro para a energia que usamos em 2025. Então, acho que são dois números que dão um bom ponto de partida para aquilo que vamos falar nos próximos minutos, mas queria primeiro começar por conhecer o que fazem em maior detalhe e Pedro, vou começar por ti. Se tivesses que dar uma breve descrição do que é a INL e como é que está diretamente ligada ao setor energético, como é que descreverias? Sim, portanto o INL é uma organização de investigação, somos uma parceria entre Portugal e Espanha, portanto aí sermos ibéricos e internacionais, e focamos principalmente em nanotecnologia. 1/3 dos investigadores do INL, cerca de 200, trabalham exclusivamente na área de energia, e daí temos 3 grandes áreas de atuação. Fotovoltaico, que é o importante para esta conversa, mas trabalhamos também em baterias e em gases renováveis, nomeadamente hidrogênio. E a nossa aplicação vem desde descobrir novos materiais para estas aplicações, e quando digo novos materiais pode ser um material para um produto que já existe ou materiais para fazer produtos completamente novos. E César, no caso da Chemitec, vocês afirmam querer ser a empresa química mais inovadora e sustentável do mundo. Como é que de repente isto acaba por estar ligado ao setor energético e como é que vocês se propõem a ser isso? Sim, a Chemitec tem uma série de produtos e de portfólio de produtos para limpeza de painéis solares, ou seja, são químicos para limpar, que nós lavamos o nosso carro, os painéis também precisam ser limpos para produzir energia. Todos os nossos produtos são certificados com uma série de testes de biodegradabilidade, ecotoxicidade, certificação a nível de durabilidade e garantia para o painel solar com os fabricantes, e tudo que nós fazemos, mesmo aqui no próprio edifício, é com painéis solares, ou seja, compramos o resto da energia solar, ou seja, de certa forma somos verdes circularmente em termos de os próprios bidões são 100% recicláveis, as caixas que vão os produtos, e neste momento já temos o Life Assessment do produto, ou seja, a emissão de CO2 dos nossos produtos, e a maioria dos nossos produtos tem CO2 negativo no final de vida, ou seja, o que ele potencia o painel solar no final, suprime tudo que da sua produção, desde os raw materials, embalagens e transporte, até a utilização de energia que faz a seguir, ou seja, nós queremos propor aumentar a eficiência dos painéis solares através da limpeza com produtos próprios, tendo esta verticalidade de pensar em todas as emissões e o que é que usamos nos nossos produtos em termos ambientais e de CO2. Perfeito, acho que dá um bom contexto para o que vamos estar agora a falar mais diretamente no âmbito do projeto que estão a desenvolver em conjunto na agenda da Aliança para a Transição Energética, e se calhar ia começar pelo Pedro para darmos algum enquadramento exatamente do que estão a fazer, porque acho que as pessoas já estão habituadas, já ouviram eventualmente a falar de painéis fotovoltaicos, daquilo que é a utilização de energia solar, mas se calhar não ouvem tanto falar daquilo que pode ser uma aplicação direta destes painéis naquilo que é algo que é importante para a nossa sobrevivência e subsistência, que tem ligado à produção agrícola, que se chama agrivoltaicos. Pedro, exatamente como é que surgiu este conceito e qual é que a importância que está a ter já nos dias de hoje na forma como está a ser implementado? Este conceito apareceu cerca de 10, 15 anos em investigadores na Alemanha, que realmente começaram-se a perceber que a utilização das terras férteis tinha que ter uma utilização dual. Não se pode ter
deixar de ter terra fértil para a colocação de painéis fotovoltaicos, basicamente. Ou há esta grande ideia. Aqui para o nosso projeto, eu já desde 2018, 2019 estou a tentar convencer algumas empresas da importância disto, e isto aconteceu depois de eu ir a uma conferência na Coreia, a maior conferência de fotovoltaico da Coreia. Há muitas empresas de fotovoltaico na Coreia. O ministro da Economia coreano, da Coreia do Sul, obviamente, foi o que abriu o evento e tinha acabado de passar uma legislação de que nenhuma terra fértil na Coreia podia ser transformada para fotovoltaico. E isto vem basicamente de uma necessidade estratégica. Se entrarem num conflito militar, eles precisam de eletricidade, mas mais de eletricidade precisam de comida. E o que estava a acontecer é que, na altura, os agricultores estavam a ganhar muito mais dinheiro a deixar de produzir comida e a instalar os painéis fotovoltaicos. E a Coreia foi o primeiro país que entrou com legislação a proibir essa transição. Entretanto, já alguns países avançados na Europa, como França, Alemanha e Itália. Portugal está um pouco atrasado. Mas temos vindo a aparecer capas de jornais, ano após ano, notícias de pedaços de terrenos que podiam ser utilizados para, em termos de agricultura, a ser transformados em fotovoltaico. Como nós achamos que o fotovoltaico é importante, mas gostamos de comer, tentámos montar então aqui um projeto de tentar desenvolver algumas partes tecnológicas, mas também ter alguns protótipos. Portanto, muitas vezes é preciso errar e falhar, fazer coisas para avançarem. E desafiámos alguns parceiros, a Chemitec com o César foi um deles, para tentarmos então juntar estas duas coisas, que é, no mesmo pedaço de terreno, colocarmos alguns painéis fotovoltaicos para produzir eletricidade, mas mesmo assim continuar a ter atividade agrícola. E além da Coreia, quando têm que justificar, ir atrás de pessoas que podem financiar e até implementar isto nos seus próprios terrenos, que tipo de argumentos é que têm utilizado? Sim, curiosamente, já há várias instalações em Itália em que a combinação das duas coisas faz com que haja mais produção agrícola. Portanto, já não é só a questão de, juntando as duas, temos o rendimento da venda da eletricidade e do rendimento da produção agrícola. Não. Nós, com as alterações climáticas, já estamos a chegar a situações em que há colheitas perdidas por excesso de radiação solar, por temperaturas térmicas muito elevadas. E parte do sombreamento que vem dos painéis é suficiente para as colheitas realmente estarem mais protegidas nas horas de mais calor. Portanto, algumas colheitas de tomate no sul de Itália, na Alemanha e na França já há produções em que o rendimento económico é muito superior. Portanto, há uma pequena diminuição da atividade agrícola, cerca de 15% a 20%, nas situações mais extremas, na maior parte entre 5% a 10%, mas com o benefício de termos sempre ali a produção elétrica. A maior parte das vezes não é vendida para a rede, mas é utilizada em comunidades energéticas ou para autoconsumo, bombas de atividades agrícolas, principalmente bombas de água. E, César, naquilo que é o vosso dia-a-dia ou até o conjunto de produtos que já têm, obviamente que uma coisa é abordar este desafio de fotovoltaicos quando estão distribuídos num terreno, outra coisa é de repente ter este cuidado de como é que eu penso num novo produto em que de repente estou a equilibrar estas duas dinâmicas. Como é que é a vossa abordagem de uma forma mais conceptual e o que é que impacta que pode ser nos produtos ou nas formas que já estão habituadas de fazer uma certa coisa e de repente quando têm este projeto em mãos têm que os abordar de uma forma diferente? Existem aqui praticamente 3 tópicos. O primeiro é a questão ambiental, ou seja, independentemente dos nossos produtos já serem certificados a um certo nível, quando podem estar em contacto numa limpeza de painel solar que adiciona o produto na água, cair num tomate, como o Pedro falou, é outro tipo de legislação, outro tipo de certificação que temos de fazer. Ou seja, temos essa primeira camada legislativa de certificação para garantir que não provocamos nenhum mal à planta. Depois temos uma segunda, os desafios são diferentes, enquanto uma instalação normal possivelmente não tem tantos tratores, pulverizações agrícolas de outros químicos que possam ir contaminar os painéis, e os contaminantes dos painéis são um bocado diferentes. E depois temos um terceiro, que é as instalações em agro-PV, ou agrofotovoltaicos, normalmente têm topologias diferentes, ou seja, enquanto olhamos para um parque é tudo painéis seguidinhos, direitinhos, num agro-PV possivelmente estão a 5 ou 4 metros de altura, tem 3 painéis aqui, mais 2 acolá, ou seja, os equipamentos e métodos que se usam numa situação não se usam no agro-PV. Por isso temos aqui 3 pontos fundamentais como base, onde tivemos que analisar e trabalhar para desenvolver um produto específico para isto.
Para quem, de uma forma conceptual, nem estou já a falar da parte do agrovoltaico diretamente, mas para quem nos está a ouvir ter uma ideia, o que é que costuma passar pelo processo de limpeza em particular de um fotovoltaico? Ou seja, como é que eu, se quiser garantir que tenho um fotovoltaico no meu terreno, ou até pode ser em casa, mas vamos assumir num terreno, qual é que é o processo para garantir que passado X tempo de utilização ele depois está novamente pronto para garantir que pode ser utilizado e não ter alguns dos defeitos negativos que já enunciaram aqui? Assim, eu acho que ainda estamos numa fase muito de consciencialização. Muitas pessoas não sabem ainda que os painéis devem ser limpos. Primeira fase. A segunda fase é, pelo menos uma vez por ano, os painéis deviam ser limpos, independentemente da geografia, a não ser em situações muito específicas, ambientais, que não se sujem. A nível de equipamentos, existem 4. O primeiro é simples quanto uma vassoura com água, ok? O segundo é um robô telecomandado em que as rodas são escovas e limpa os painéis solares. Um terceiro, para maior dimensão, é um trator com uma escova grande em que tem um braço e passa nos painéis solares. E um quarto, que é a nova tendência que saiu o ano passado, é por drone, em que se aplica também aqui no AgroBB, que é numa situação de difícil acesso, em que não vai uma pessoa com uma plataforma, um robô ou um trator, teremos que ter, basicamente, hélices a levar um jato de água para lavar os painéis solares. Ok, pois acho que ficamos com uma boa ideia e até, se já demos estes casos de que souberam isto a partir do que estava a acontecer na Coreia, já há uma série de casos já a acontecer em Itália e já há umas condições muito características no caso português que não são necessariamente iguais àquilo que encontramos em Itália e que encontramos na Coreia. Ou seja, como é que é de repente abordar este projeto e implementá-lo à realidade portuguesa? Há aqui vários vetores a analisar. O primeiro é a questão social. Nós, no início do projeto, tentámos fazer aqui alguns estudos, alguns inquéritos, principalmente aos agricultores. E deparámos logo com um problema que é a maior parte dos agricultores são envelhecidos e têm pouco capital disponível. E a questão de ter pouco capital significa que ainda recorrem a sistemas de agricultura tradicionais e para fazer aqui uma instalação grande tecnológica tinha que haver um grande investimento. E a questão de ser envelhecido também significa que muitos estão adversos à mudança. E aconteceu uma coisa engraçada que a maior parte disse-nos, ou houve um número significativo de agricultores que nos disse, nós só depois de vermos isto instalado em França é que vamos instalar nós próprios. Portanto, assim, em termos agrícolas, França é a grande referência, especialmente na área vinícola. Portanto, há essa parte sempre, e eu acho que o César também tem essa experiência, não da agricultura, mas da gestão de parques fotovoltaicos, de, como ele disse, se só para limpar um próprio painel as pessoas já têm alguma relutância, então mudar um sistema de agricultura para um paradigma totalmente diferente é algo... Eu diria que esse vai ser uma dificuldade muito grande. Atividades como esta, um podcast para explicar às pessoas, é importantíssimo. E termos projetos demonstradores, pilotos e isso. Depois há a segunda adversidade, que é a questão da legislação. Portanto, estamos atrasados aí. Isso significa não só da parte da agrícola, mas também da parte elétrica, pontos de rede, o que é que se faz a este excesso de eletricidade, se pode ser para autoconsumo, se faz uma comunidade energética, que eu há pouco falei, mas uma comunidade energética são vários consumidores juntam-se, vários ativos juntam-se e eles interagem com a rede da mesma maneira. Portanto, isso, em termos de gestão de rede, tem bastantes benefícios. Depois há a própria questão tecnológica. Na questão tecnológica por exemplo, Portugal é um país que tem uma rorosidade muito grande. Comparativamente, por exemplo, com a Alemanha e a França, que são países bastante planos. Portanto, do tipo de instalações agrovoltaicas que vamos ter, tem que ter em atenção o relevo. E mais uma vez o César também falou nisso, essa questão de relevo muito acidentado para a questão de limpeza dos painéis e para a própria operação, portanto, é complicado. Depois a questão com a ligação com a agricultura é cada um destes sistemas tem de ser otimizado à geografia onde está e à cultura que se pretende. Portanto, consoante a cultura e a geografia vai-se ter mais ensombramento, menos ensombramento, alturas diferentes, mesmo o próprio tipo de painéis que se utilizam. E é por isso que eu acho que este projeto é importante, porque nós precisamos ter protótipos para demonstrar e validar. Porque uma coisa é nós tirarmos uma folha de Excel, fazermos umas contas, e quando começamos a montar as coisas percebemos, falta isto, falta aquilo outro, estamos a fazer uma burrice muito grande. E este tipo de coisas é bom para errarmos. Acho que já usei essa expressão 2 vezes agora nesta conversa, mas isso é a parte de um cientista aprende errando. Estou curioso na parte do ponto de vista tecnológico e daquilo que é o desenho ou a imagem que temos de um
painel fotovoltaico normal, que tipo... Ou seja, porque há uma parte importante do vosso projeto que tem a ver também de como é que desenhamos esta tecnologia para depois a colocar nos diferentes terrenos. O que é que muda face àquilo que estamos habituados a ver enquanto painel fotovoltaico? Sim. Uma das coisas que estamos a tentar incluir no projeto é a questão estética. Ok? Portanto, a maior parte, o grande problema, por exemplo, no Alentejo das grandes instalações, que as pessoas se queixam muito é deixamos ter aquela paisagem amarelinha de cereais para termos coisas azuladas, escuras e que até têm um próprio brilho e esse tipo de coisas. Uma das coisas que nós estamos a tentar estudar é painéis coloridos. Portanto, painéis coloridos já existem, fotovoltaicos. O que acontece com os painéis coloridos é que eles produzem cerca de 10 a 15% menos ao longo do ano. Mas se conseguirmos preservar aqui algum elemento estético das nossas paisagens, isso teria uma aceitação social completamente diferente. A questão com estes coloridos é que, em termos de painéis fotovoltaicos, e é por isso porque é que um laboratório de nanotecnologia está envolvido nisto, é que são sistemas altamente complexos. Portanto, o sistema de fabricação de um painel fotovoltaico é muito semelhante a fazer um transistor, por exemplo. Estamos a falar de um processo completamente tecnológico. E sempre que eles são utilizados de uma maneira diferente, eles podem vir a ter problemas. E um painel é feito para durar 25 anos. A maior parte até chegam a demorar... Há painéis instalados nos anos 80 que continuam a ter 80% da sua capacidade de produção. Mas também há painéis que foram instalados há 5 anos com tecnologias novas que não tiveram tempo de amadurecer, que já não produzem esses 80%, produzem menos. Isto porque com esta complexidade toda, um aumento de umidade, um aumento de temperatura, diferente tipo de radiação, qualquer coisa diferente pode ser suficiente para pôr em causa a tecnologia que está lá. E então, aqui fazendo a ligação com o César, é aí que ele tem muito cuidado. Os produtos que ele desenvolve são certificados pelas empresas produtoras fotovoltaicas. Certificados ou testados, talvez ajuda-me, César. Não sei se certificado é a palavra certa. Sim, são testados por uma entidade externa para garantir que não altera as propriedades do painel solar e depois os próprios fabricantes emitem um parecer de garantia para nós. Acaba por ser um termo intermédio. Aqui uma pergunta que se questiona é porque é que o Instituto de Nanotecnologia está a olhar para isto? Porque nós estamos a olhar para os pequenos detalhes ao nível da tecnologia que podem ajudar a fazer isso. Não sei se respondi à tua pergunta, Miguel. Acho que sim, ou seja, vocês na realidade não acabam por não estar totalmente responsáveis por tudo o que está dentro do painel, se foi o que eu percebi bem, ou seja, acaba por haver aqui um conjunto de pessoas que desempenham um papel importante naquilo que vai ser um produto final e vocês, como laboratório de nanotecnologia, estão a encontrar aqueles detalhes que podem definir sim ou se não, mudando algum tipo de variáveis que podem impactar aquilo que vai ser a performance depois da própria tecnologia, naquilo que é a produção de energia, mas obviamente no impacto depois também pode ter estando numa área agrícola, certo? De uma forma muito, muito resumida, só para garantir que percebi bem. Mas se calhar agora, há uma parte importante também deste projeto, e passando a palavra também ao César novamente, que é, olhando agora para a parte da limpeza, e queria voltar aí porque acho que é importante, no âmbito da agenda estão a desenvolver, como tinhas falado, a quarta maneira de poder limpar um painel fotovoltaico recorrendo a um drone, e drones até que têm ganho cada vez mais popularidade e numa série de áreas. Se calhar a limpeza de campos agrícolas não costuma ser o caso de estudo mais comum, mas é um caso de estudo muito importante e tinha curiosidade em perceber como é que exatamente funcionaria esta tecnologia em coordenação com aquilo que a INL está a fazer. Certo, aqui a questão dos drones foi uma situação que apareceu nos últimos 2-3 anos, em que primariamente nem foi uma situação de painéis solares, foi uma situação de fachadas, ou seja, uma fachada de um edifício com vidro, em vez de ter os alpinistas lá, tens um drone de alguma dimensão, tem normalmente de 2 a 3 metros entre as asas, dependendo da carga dele, em que tem uma mangueira onde leva água e leva essa água para o projeto à compressão. Mas como nas outras metodologias que metemos, da vassoura, robô ou trator, só a água não funciona. Se nós tentarmos lavar só o nosso carro só com água, ele não fica limpo, não é? Fica mal limpo, ou seja, o mesmo se aplica aqui aos painéis solares. Daí é que nós entramos com uma série de produtos que temos já no portfólio e aqui um especificamente para a situação do AgroPV. Aqui o desafio é a tipologia de ter, vamos imaginar, uma vinha ou uma situação mais baixa como
como os tomates pode ser mais simples, mas depois estes campos agrícolas são altamente mecanizados, ou seja, estes painéis têm que estar lá, mas os tratores têm que passar na mesma, ou seja, a altura, o espaçamento e uma série de situações têm que ser garantidas para as máquinas agrícolas trabalharem independentemente dos painéis estarem lá, ou seja, o que faz com que a disposição dos painéis seja não uniforme e a alturas completamente diferentes. Ou seja, a questão do drone, nós olhamos para isso o ano passado, mais para o segmento normal em termos de painéis solares, mas entretanto, quando o Pedro nos veio com este desafio, pensamos também, ok, no AgroPB faz muito sentido, porque ainda são muito mais específicos, não é? Porque eu ter um painéis numa fachada é difícil limpar, limpo com o drone, mas no AgroPB vamos ter muitas mais situações de dificuldade. Ou seja, este produto adiciona-se nessa água do drone, em que projeta e faz tipo uma espuma, como vemos na questão dos carros, que é com aquela espuma para aderir, e a seguir o drone vai com água apenas, enxágua e o painel fica razoavelmente limpo. Uma coisa de escovar e não escovar, a ação mecânica faz muita diferença, ou seja, e o produto que estamos a desenvolver é para isso mesmo. E naquilo que é o próprio funcionamento do drone, é algo que ainda tem uma pessoa por trás que trata de todo este processo, ou há uma automação que conseguem ter no drone em que, por exemplo, ele já sabe mais ou menos a área que tem de cobrir e até consegue automatizar algum desse processo? A legislação europeia não permite a automação de drones, ou seja, se formos à China, tens controladores em que defines quero limpar esta área, no ecrã que tu estás a ver, de controle, e dizes e ele faz autonomamente. Na Europa não é permitido ter drones autónomos a nível de legislação, ou seja, há sempre um utilizador com formação, com carta, uma coisa bastante complexa de se tirar e que se tira em vários países da Europa para ter essa licença, em que depois o drone próprio tem um RTX, ou seja, GPS, bastante... não sei o nome em inglês, accuracy, em que com o jato de água, não é? Quando temos ali 200 bares de água, ele faz automaticamente o equilíbrio. A automação do equilíbrio, seja de vento ou seja da água, projeção de água, o drone automaticamente por software faz essa estabilização. Mas o controle de movimentos é sempre feito por um utilizador, por uma questão de segurança também, de não ir contra nada, não cair em cima de um carro, numa pessoa, o que é que seja. E em termos de roadmap, Pedro, onde é que vês em termos de timings para podemos começar a ver algum tipo de resultados nesse sentido, ou de implementação que lhes permita decidir? Porque acredito que quando há protótipos e há projetos deste género, às vezes é preciso mostrar olhem, isto era o que estava a acontecer antes e agora com a implementação da solução que estamos a testar, estamos a ter este tipo de ganhos. O que é que tu vês nesse sentido que poderá acontecer nos próximos meses e que tipo de resultados é que esperavam poder alcançar? Normalmente, para termos avaliações agrícolas, precisamos sempre ter mínimo 4 ciclos, portanto 2 invernos e 2 verões. Portanto, nós estamos a fazer as instalações, os protótipos agora, e esperamos daqui a 2 anos ter uma primeira grande avaliação. Claro, vai haver resultados preliminares. No entanto, há aqui uma questão que também importa realçar, que é a questão de fornecedores nacionais. Portanto, este tipo de sistemas até agora há 2 grandes empresas a vender, uma italiana e uma israelita, e estão a vender tanto para os grandes países europeus que basicamente se houver instalações médias, elas simplesmente não vendem para fornecedores portugueses. Não é só a parte agrícola que nos temos que preocupar, é toda a parte de instalação fotovoltaica é diferente. E apesar de ainda não haver legislação, tem que se perceber, os próprios fornecedores têm que ganhar experiência para começar a fazer. Portanto, eles próprios ter algumas linhas de protótipo ou piloto espalhadas pelo país é interessante, porque eles próprios começam a fazer os seus contactos de novos fornecedores, os seus próprios instaladores precisam de fornecedores, ganhar experiência. Portanto, eu diria que no próximo ano e meio, que ainda vai haver aqui alguma aprendizagem. Das conversas que temos tido com instaladores, eles já perceberam que isto vai ser relevante. Estão também na sua própria fase de aprendizagem. Mesmo em termos de negócio, digamos assim, parece que tem que também haver algum trabalho no que diz respeito a incentivos, porque como já tinham mencionado, há tanta parte às vezes de utilização dos terrenos, mas também do lado tecnológico das pessoas que podem potenciar de certa forma esta instalação, verem estes benefícios. Portanto, em termos de barreiras, em termos de incentivos, o que é que acham que se calhar neste período e nos próximos anos continua a ser se calhar a principal barreira para isto depois poder dar um salto e ser algo implementado mais transversalmente? Da análise financeira que nós fizemos, não lhe chamo um plano de negócios, mas uma base feita por cientistas, que vale o que vale, a conclusão que nós chegámos é que este tipo de instalações tem muita preponderância em grandes atividades agrícolas. Portanto,
Não vai ser aqui uma vinha pequenina no norte de Portugal que vai fazer uma instalação e que vai ser a diferenciador. Não. Tem que haver aqui uma área suficientemente grande para instalar. Isto tem a ver com a quantidade de investimento inicial que se faz. Para depois de haver um retorno, tem que haver uma área suficientemente grande. E o que acontece quando temos áreas muito grandes de fotovoltaico, e isso é vítima, é um problema do sucesso do fotovoltaico, que é, há tanto fotovoltaico hoje em dia em Portugal, portanto há cerca de 5 a 6 gigawatts instalado, que durante o dia há excesso de eletricidade, de produção de eletricidade. E o que está a acontecer agora no mercado ibérico de eletricidade é que, se tivermos um dia solarengo, Portugal e Espanha fazem tanta energia fotovoltaica que o preço da eletricidade está a ser empurrado para valores negativos. Portanto, toda a gente tenta vender e o preço é o preço de mercado, ok? O preço spot de mercado, o que nós pagamos em casa nunca é negativo. Infelizmente para nós, mas felizmente para o sistema económico. Por aqui temos duas forças contrárias, que é uma força que diz nós temos de ter instalações muito grandes para podermos ter retorno, mas outra que diz, mas se produzirmos muito, o que é que vamos fazer a esta eletricidade? Porque injetar na rede já não é solução. Então, os grandes planos que fazem sentido de instalação no curto prazo são grandes instalações agrícolas que tenham unidades industriais perto, para poderem escoar a eletricidade diretamente sem precisar de ir ao mercado de rede. Acho que também isto pode ser colmatado com a questão das baterias e o armazenamento, mas claro que uma escala muito grande será sempre bastante complexo e caro. E depois temos uma questão mais de Europa legislativa, porque a Península Ibérica continua a ser uma ilha. A França barra-nos a exportação de energia. Ou seja, a França tem muito nuclear, mantém os preços bastante baixos em função do que precisa para o próprio país, mas enquanto Portugal e Espanha acaba por haver uma circulação até de bastantes megawatts ou gigawatts, o que quisermos, a partir de França é quase como se houvesse uma porta fechada, ou seja, esta situação de junho, julho, agosto, poder ter muita energia e poder escoá-la, nós temos uma barreira, ou seja, isto tem uma parte legislativa, tipo a Comissão Europeia, para desbloquear algumas portas que, pronto, a França está-se a proteger energeticamente em função de não entrar da nossa ilha ibérica energia solar. Ok, faz sentido e é claramente desafios que vamos ter que abordar nos próximos meses para garantir que projetos como o vosso podem alcançar todo o potencial que têm. Estamos agora aqui a chegar à parte final do nosso episódio e queria lançar uma rubrica a que chamamos Deadlines, porque sempre que falamos de transição energética e deste tipo de temas é sempre normal falarmos em prazos, em datas, em algum tipo de estimativas, e queria fazer-vos aos dois algum tipo de perguntas nesse sentido. E a primeira que tinha era que, de acordo com dados de 2025, a energia solar fotovoltaica, representou 7% do nosso consumo total elétrico, e portanto, se tivessem que dar uma estimativa, uma aposta para quando é que vai chegar a 50%, o que é que diriam? Pode ser primeiro tu, Pedro, e depois o César. Olha, isso é daquelas perguntas que têm muitas condicionantes, que eu não te consigo dar uma resposta fácil. Mas vou ser controverso e vou dizer nunca. Boa. E se permites aqui um minutinho para explicar porquê. Já enderecei esta questão de termos preços de eletricidade negativos, ok? Para termos uma ideia, o consumo máximo que o país tem num dia típico são cerca de 7 a 8 gigawatts, ok? E nós já temos 5, 6 gigawatts de fotovoltaica instalado. Portanto, significa que em dias solarengos nós já temos uma percentagem absolutamente grande. O problema é escalar isto ao final do ano inteiro, o valor acumulado. Porquê? Temos logo metade do dia que não temos produção, que é de noite. Portanto, nunca vamos chegar aos 50%. E mesmo durante o dia nós só temos produção máxima dos painéis durante 2, 3 horas. E isso se não chover, esse tipo de coisas. Nós já temos um valor instalado que já é tão alto e que só conseguimos 7%. Portanto, e daí é que vem a minha questão do nunca e de ser uma questão controversa, que é, agarrando aqui um bocadinho o que o César disse, e se considerarmos baterias e fotovoltaico, ok? Aí já te consigo dizer que vamos aumentar muito, não vamos chegar aos 50%, mas vamos chegar muito próximo. Portanto, há aqui estratégias em que o fotovoltaico não vai ser o principal, mas vai ser o secundário. Se me dissesses quando é que vamos chegar a 20%, eu aí dizia-te que, se calhar, em 2050 vamos estar nesse valor. 50% nunca vamos lá estar, a menos que utilizemos aqui alguns estratagemas, mas daí já não sei dizer que isso será fotovoltaico, como baterias, hidrogênio, ou vehicle to grid, esse tipo de aplicações mais complexas.
César, algum tipo de aposta diferente ou concordas com o que o Pedro está a dizer? 100% em linha. Acho que com a situação da sinergia de baterias, etc., 2040, 2050, mas 50% impensável devido à situação de aquelas horas do dia, armazenamento, etc. Só surgir realmente uma tecnologia disruptiva de armazenamento a nível de preço, Otto, Giga-Otto, o que é que seja, que realmente altere isto tudo, que acredito que possa acontecer, e é nesse caso, aí poderemos chegar à loucura 50%, mas terá que haver alguma disrupção tecnológica de armazenamento. Tivesses que dar uma estimativa para quanto é que pode representar este setor do agrovoltaico ou do fotovoltaico, vou-te dar a opção de um dos dois, nos próximos anos, o que é que dirias? Eu sei que são casos diferentes. São casos diferentes, mas na questão do agrofotovoltaico e considerada a questão da estrutura metálica, os cabos, os impressores, os painéis e tudo o resto acessório, como a limpeza, a monitorização, segundo a minha pesquisa, rondará entre os 12 a 18 mil milhões de euros daqui a 10 anos, o que é uma fatia bastante grande de negócio nos próximos 10 anos. Agora, claro que a legislação, que é o maior entrave deste momento, e a aprendizagem que estamos a fazer todos os países, será o grande entrave de acelerar mais ou menos em função disso. Ok, tenho uma última pergunta para ambos e vou começar por ti, Pedro. Queria que completasse esta frase. Se eu tivesse de tomar uma decisão para acelerar o meu projeto, seria? Mudar a legislação. Em que sentido? Tem que ser clara no tipo de o que é que pode ser possível em termos de instalação agrovoltaica e que tipo de ligação à rede é que permite. Com tanta área de telhado que existe aí, com tanta área que existe que podia ser agrofotovoltaico, entre outras coisas, acho que termos uma legislação forte em que permita a produção de duas coisas que era essencial. E César, para ti pode ser relacionado com o projeto, mas também pode ser relacionado com a Chemitec de uma forma geral. Sim. E será que é basicamente os fabricantes de painéis solares obrigarem na sua garantia a obrigatoriedade da limpeza dos painéis, que faz parte da boa manutenção. Isso mudaria completamente o jogo da Chemitec, sem dúvida. E vou então agradecer a ambos a presença neste primeiro episódio e pelo vosso contributo e a maior sorte para aquilo que vai ser a continuação do vosso projeto. Agradecer também a quem nos esteve a ouvir e não se esquecerem de subscrever o podcast onde estiveram a ouvir e de deixar reviews. Podem saber mais sobre o trabalho desenvolvido pela Aliança para a Transição Energética em aate.pt e podem também acompanhar mais histórias de inovação em thenextbigidea.pt, onde podem subscrever a nossa newsletter. Fiquem bem e até à próxima.